Olá, tudo bem com você? Graça e paz, Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Nós precisamos orar, querido. Nós necessitamos orar, buscar ao Senhor nesse tempo, porque os dias são maus. A cada dia que se passa, está mais difícil. Nós vemos os noticiários e a coisa está apertando. Nós, como igreja, precisamos nos despertar desse sono e acordar e começar a buscar o Senhor. Se a gente for dar ideias, coisas que a gente faz durante o dia, a gente não vai arrumar tempo nunca. E às vezes o tempo que a gente separa para o Senhor, a nossa carne, né? Ela fica, tem mais coisa para fazer, não faz jejum não ora não, né? Vai descansar, é assim que fica. Mas o tempo com Deus ele é precioso, porque a oração ela muda a história, muda decreto, a oração ela move o céu, né? Nós vemos que a oração ela é o nosso contato com o céu, com Deus, né? A oração é ali algo de intimidade que nós temos com Deus. Então, nós precisamos colocar propósito na oração e precisamos ser constantes também. A constância é algo que nós devemos ter. Nós devemos nos policiar. E o tempo para Deus? Tô tendo? E o tempo para falar com Deus, para ficar sós, para entrar para o meu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Separe um tempo para Deus, porque isso é precioso. Se nós precisamos mover o sobrenatural, nós precisamos mover o coração de Deus, é só na oração. A palavra diz que Neemias, eu estava até falando sobre isso esses dias na igreja, no culto, e Neemias, quando está ali com seu coração apertado, porque ele lembra da situação em que o povo de Jerusalém está passando, ele lembra ali que a situação da cidade é terrível, porque eles queimaram as portas de Jerusalém, os portões destruídos, os muros foram todos destruídos, a cidade estava ali sem proteção, qualquer um entrava, qualquer um roubava, qualquer um destruía. Neemias está lá, distante, mas ele está preocupado com a situação do seu povo, com a situação da sua família, dos seus antepassados. Ele está muito preocupado. E a palavra do Senhor vai dizer que Neemias ele chega triste diante do rei. Ele chega ali com um semblante caído diante do rei. E quando o rei percebe, a palavra diz que ele fala, Neemias fala assim: eu nunca cheguei diante do rei com meu coração triste, com meu rosto triste. Ele era copeiro e tinha que provar o vinho que o rei ia beber, mas isso não fazia com que ele chegasse diante do rei com o coração triste, com o coração, com o seu rosto triste. Ele ia sempre com alegria. Quando ele chega triste, o rei ele vai perguntar: o que aconteceu, Neemias? Logo percebe que tem alguma coisa errada. A palavra do Senhor vai dizer que antes dele falar com o rei o que está acontecendo, quais são as suas preocupações, a palavra do Senhor vai dizer que ele vai orar, ele vai falar com Deus. Isso é muito interessante. Neemias sabia que tinha muros que necessitavam ser restaurados, que tinha muros que estavam quebrados, destruídos, e ele precisava fazer alguma coisa, mas ele sabia que ele deveria usar a oração, ele deveria pedir a Deus. Primeiro ele tinha que ter direção de Deus para ele chegar diante do rei e pedir cartas, pedir para ir lá construir os muros. E isso eu entendo como na minha vida. Eu pego para mim esse relato de Neemias, que ele vai falar com Deus, porque é na oração. Se eu quiser vitória, eu tenho que ir na oração. Se eu estiver precisando de libertação para minha família, para alguém, eu tenho que ir pedir a Deus primeiro. Eu tenho que falar com Deus primeiro, pedir direção a Deus primeiro. É, e aí a palavra do Senhor vai dizer que tinha muros lá que estavam precisando de restauração. Ninguém fazia nada, ninguém se movia, até que Neemias coloca em seu coração de voltar lá, de voltar lá não, de ir para lá, de ir para Jerusalém e reconstruir os muros. E eu entendo isso na minha vida,
que existem muros que necessitam ser restaurados, sabe? Tem pessoas na minha família que perderam o contato com Deus, que estão destruídos mesmo, que o homem, a mulher olha e fala, não tem jeito mais, não tem jeito para ele, não tem jeito para ela. Por quê? Porque se afundou num vício, se afundou em um estado que quem olha fala, já era, não tem mais jeito. Mas para Deus tem jeito, e eu creio que por mais que tenha pessoas na minha família que estejam doentes, que o homem, que a mulher fala não tem mais jeito, não tem mais solução, por mais que ainda tenha pessoas na minha família que necessitam, sabe, estão que nem muros, destruídos, jogados ao chão, eu acredito que eu tenho um Deus que é capaz de reconstruir. Eu acredito que eu tenho um Deus que ele reconstrói história, que ele reconstrói sonhos. Eu tenho um Deus tão grande, tão poderoso, que ele é que ergue o homem do monturo. E que faz assentar entre os príncipes. Eu acredito demais nesse Deus. Acredito que eu tenho um Deus que pode libertar do vício. Eu acredito em um Deus que pode curar as enfermidades da vida, da alma. E é por isso que eu me coloco na posição de orar, de ser constante no meu propósito de oração e clamar a Deus, porque eu sei que Deus ele faz isso, Deus restaura, Deus cura, Deus cuida, que isso é muito importante. Eu estava ali agora orando, falando com Deus e eu estava lembrando aqui de uma situação em que nós mudamos, morávamos em um local e nesse local nós também passávamos muitas necessidades. E aí aparece um sítio e nós achávamos que a nossa vida iria mudar, porque era um local que dava para plantar e trabalhar de. Meu pai e minha mãe foram trabalhar de caseiro, nós acreditávamos que ia mudar, que ia haver uma transformação. E com o passar do tempo, nós descobrimos que ali também nós iríamos passar por situações difíceis, que ali também nós iríamos enfrentarmos dificuldade. E passando-se alguns meses que nós estávamos morando ali naquele lugar, começou a faltar comida, porque o patrão do meu pai, ele simplesmente se esquecia de nós. Apesar, pagava pouco e apesar de pagar pouco, ele também se esquecia de pagar. E às vezes ia dando dia 10, dia 15, dia 20, nada do dinheiro. E aí nós começamos a passar necessidade. Isso, eu me lembro, eu era bem criancinha, mas eu me lembro, e essa história me marcou muito, porque passa-se os anos e eu não vou revelar a minha idade, mas passaram muitos anos, mas eu não me esqueci. Na época, eu me lembro que só tinha feijão e couve, e um macarrão que ele era muito grosso. Terrível aquele macarrão, muito grosso. E aí, com o passar do tempo, a gente comendo feijão, macarrão e couve, o macarrão acabou e só ficou o feijão e a couve. E eu me lembro que eu fiquei em grande dificuldade, que eu era mais pequena, de comer. E meu estômago ele já não aceitava mais feijão e couve. E aí foi acabando tudo, e nós passando necessidade, não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha amigos para procurar, não tinha ninguém para nos ajudar ali naquele lugar. E eu lembro que meu pai orou, que meu pai e minha mãe colocaram o joelho no chão, foram falar com Deus. Nós pensávamos, e agora? E eles falavam, vamos orar, não tem outro jeito, vamos orar. E aí eu me lembro que o meu irmão, o Fabrício, ele pegou e saiu, assim, andando pelo meio do mato, não sei se procurando alguma coisa, algum bicho, não sei o que ele estava procurando, mas ele saiu andando com fome e quando ele chega num local que nós nem sabíamos que existia, tinha um sítio do lado, mas assim, era muito mato que tinha, a gente nem sabia que ali morava gente. E aí ele chega ali e vê um pé de pera,
um pé enorme de pera. Ele vai pedir para a mulher: aqui, a senhora pode me arrumar umas peras? Porque nós estamos passando necessidade. E aí a mulher foi ali e arrumou as peras para ele. E aí ele falou que estava passando necessidade. Ela fez uma bolsinha de compra e deu a ele. E ele voltou para casa. Quando ele chegou com aquele saco de pera, até vermelho, de tanto cansaço, nós demos glória a Deus. Nós glorificamos o nome do Senhor. Porque apesar de estar passando por necessidade, nós entendemos ali, eu bem pequenininha, consegui entender o cuidado de Deus pela nossa vida. Não nos deixou morrer de fome, trouxe o sustento para a gente e ainda anunciou que de noite teria culto na casa dela. Quando nós chegamos no culto, aquele culto abençoado, eu sentada no colo da minha mãe, quando chegou no final, teve uma mesa farta com bolo de chocolate, o meu preferido. E eu lembro e falo sempre, o cuidado de Deus é coisa sobrenatural. Então, não deixe de clamar, não deixe de pedir, não deixe de falar com Deus, porque Deus ele tem bênção para a tua vida. Então, separe esse dia, separe essa manhã, essa tarde para falar com Deus. Não deixe de orar. Vá orar, vá falar com Deus, porque Deus ele tem bênção para você. Ele tem um cuidado para a tua vida. Vamos falar um minutinho com Deus? Pedir ao Senhor que nos abençoe nesse dia, mas nunca deixe de falar com Deus, porque Ele sabe suprir as tuas necessidades. Glorioso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, abençoa essa vida que está me ouvindo essa manhã, Senhor. Faz algo sobrenatural na vida dela. Abençoe a casa, a família, os filhos, Espírito Santo de Deus. Entra com providência naquilo que ela precisa, naquilo que ele precisa. Dá a vitória, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Eu abençoo essa vida agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fique na paz do Senhor.